Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Hoje nós estamos dando início ao nosso nono episódio da série Exercendo a Sua Fé. E hoje eu estou aqui com um convidado, pastor Wagner, da Igreja Batista Fruto do Espírito. Eu gostaria desde já de encorajar cada um que está aí se conectando, até mesmo aqueles que depois irão assistir essa live, que possa gerar um encargo no seu coração, porque o objetivo desta série é fazer que você venha a cada dia mais exercer a sua fé. Amém, meus irmãos? Sem perca de tempo, eu vou aqui chamar o nosso convidado. Eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de uma forma poderosa. Amém? Boa Deus noite. abençoe, pastor. Fala, Alan. Graça e paz, meu filho. Beleza? Graça e paz, bem, graças a Deus. Você Tudo bem também, graças a Deus. tá me ouvindo aí, beleza? Tudo beleza aí. Tá me ouvindo também legal? Tô ouvindo legal. Desde já eu gostaria de te agradecer pelo convite que foi feito, né, para você e assim, que mais uma vez o Senhor possa usar a sua vida de uma forma poderosa para poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, meu irmão? Verdade é eu que agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom e é prazeroso, mas também é uma responsabilidade grande compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias. Por isso que eu te digo que eu que tenho que agradecer. Logo que você me chamou, me fazendo o convite, de pronto, eu não pude recusar, porque é um prazer e também eu sei que é um ofício ao qual o Senhor nos chamou, né? Pregar, anunciar, falar da palavra dele, para que isso possa gerar no coração das pessoas fé, para que elas possam cada vez mais se aproximar do Senhor. Amém. Então é isso. Amém, meu irmão. Deixa Deus te usar aí mais uma vez. Amém. Dentro do tema que foi proposto aí, exercendo a fé, e logo que você me falou, e todas as vezes que eu me remeto a pensar um pouco a respeito disso, né, de fé, tem a minha pastora, a pastora Denise, ela sempre fala isso, que há sempre uma estratégia do inimigo a todo momento para querer roubar a nossa fé ou nos enfraquecer. E ela usa um versículo que eu amo muito, e é o versículo que eu quero iniciar esse bate-papo nosso aqui. O versículo está em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. O escritor aos Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O escritor aos Hebreus aqui, ele está trazendo uma realidade que reflete em nós, né? Nós entendemos que sem fé nós não vamos conseguir agradar a Deus de forma nenhuma. Mas existem outras verdades aqui que precisam ser ditas. Ele diz que é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então eu entendo, se o versículo me diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, tem pessoas se aproximando de Deus sem saber quem ele é ou sem crer verdadeiramente que ele existe. Verdade. E para finalizar o versículo, ele diz assim:
e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós entendemos, e quando a gente vai ler um pouco de Hebreus, principalmente Hebreus, capítulo 11, né? A gente vê o escritor aos Hebreus iniciando ali, falando a respeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele está trazendo uma realidade que, muitas das vezes, fica muito longe dos meus olhos. Por quê? Porque a todo momento, se você parar lá, a todo momento, o homem, ele é movido pelo que ele vê. O que me entusiasma, o que me faz avançar, muitas das vezes, é o que estão ao alcance dos meus olhos. Mas a vida com Deus se difere nisso. Porque a vida com Deus, muitas das vezes, vamos precisar saber esperar no Senhor, confiar no Senhor. E isso se retrata muito quando nós estamos passando por um momento, por exemplo, trazer aqui um exemplo, um tempo que a tribulação veio sobre nós. Porque muitas das vezes a gente pensa que viver com Cristo é simplesmente desfrutar de um mar de maravilhas, que só tem bonança. Não, tem hora que a tempestade, nós estamos passíveis disso, tem hora que a tempestade nos alcança. E é nessa hora que nós precisamos crer no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Se a gente for pegar ali o profeta messiânico Isaías, ele diz: e quando passares pelo fogo, ele não vos queimará. E quando passares pelas águas, elas não vos submergirão. O profeta messiânico está dizendo assim: opa, vai chegar um momento que você vai passar pelo fogo. Mas se você estiver com Jesus, ele não vai te queimar. Vai chegar um momento que você vai passar pelas águas. Mas se você estiver com Jesus, ela não vai te submergir. Isso é viver pela fé. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo anterior ao capítulo de número 11, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que nós não podemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão no Senhor. E um pouquinho mais para frente, os versículos, ele vai dizer assim, que o justo vive pela fé. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente atende algumas pessoas e a gente começa a diagnosticar algumas pessoas pelo que elas estão vendo. As coisas começou meio que a apertar, não está tão favorável aos nossos olhos, né? Não está tão favorável aos nossos olhos. Nós achamos até que Deus virou as costas para a gente. Não, porque o Senhor não está olhando mais para mim. Mas espera aí, como que é? A minha fé eu preciso ver, né? A minha fé tem que estar palpável aos meus olhos. Ou eu preciso confiar? O que nós falamos aqui, o versículo de número 1 de Hebreus capítulo 11? Ora, a fé é o firme fundamento. Sem fundamento você não constrói nada. Infelizmente, hoje, muitas pessoas querem construir com Deus sem crer, sem ter uma fé fundamentada nele. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E todas as vezes que eu me remeto também a pensar sobre isso, Alan, e hoje eu estava escrevendo algumas coisas, está até no papelzinho aqui, ó, um esboço, e trouxe o meu coração novamente a respeito de, poxa vida, há uns anos atrás eu estava em madrugada conversando com dois pastores, que são meus pastores também, pastor Mário e pastor Romo, e nós estávamos conversando, era por volta, sei lá, 2h da manhã, eu na minha casa e eles na casa deles, e eu falei com eles: cara, eu estava lendo aqui Gênesis capítulo 22, e eu fiquei doido. Eles falaram: por quê? Eu falei: ó, Deus pede que Abraão fosse oferecer Isaac. E Abraão cria todo aquele negócio, chama os dois servos dele para acompanhar, mas chega um momento da caminhada que ele vira para os dois servos, lá em Gênesis capítulo 22, versículo, eu botei aqui, quer ver? Versículo de número 5, ele vira para os dois
moços deles, 2 servos, e diz assim, ó, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu me peguei com uma palavra aqui. Abraão, a certeza de Abraão era tão grande que ele diz assim, tornaremos a vós. Opa, mas Abraão sabia que ele estava indo o quê? Sacrificar Isaac. Deus tinha pedido o seu filho. Que fé é essa? Que ele vira para os seus servos e diz assim, ó, vocês vão ficar aqui, porque agora, nas minhas palavras, agora o meu negócio é eu e o meu filho. Mas espera nós aqui, porque eu não vou voltar sozinho, não. Eu vou voltar com o meu filho. Mas eu estava indo sacrificar o meu filho. E estava indo sacrificar Isaac. A fé dele é tão grande que ele sabia. Opa, aí nós pulamos um pouco, alguns anos para frente, uns bons anos, e voltamos a Hebreus, capítulo de número 11, quando diz assim, no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Ao versículo 18 diz assim, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus é poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aqui está a explicação. Em Hebreus capítulo 11 está a explicação por que ele disse aquilo para os moços. Não existe, ele estava exercendo a fé. Ele conhecia um Deus que tinha prometido para ele que através de Isaac ele seria pai de nações. Aí de uma hora para outra esse mesmo Deus pede que ele vai lá, sacrifique o seu filho. E naquela caminhada, na hora que ele pede que os 2 servos deles fiquem quietos ali, espere eles, ele vira, ó, nós vamos lá, nós 2 vamos lá em cima, vamos adorar e voltaremos. Ele usa a palavra no plural, voltaremos. Ele estava dizendo, eu e o menino, eu e meu filho voltaremos. Muitas das vezes nos falta isso. Nos falta essa fé que nos fundamenta mesmo no Senhor. Mas por quê? Porque, principalmente hoje, sabe? Todas as vezes que o Senhor tem me dado a oportunidade de pregar, eu tenho falado muito a respeito disso. Por quê? Porque hoje as pessoas são muito inconstantes. Elas não têm uma constância. O que vai me fazer conhecer o Deus a qual eu sirvo é a minha constância, a minha vida com Ele. É o quanto eu busco, é o quanto meu coração está rendido a Ele. É o quanto eu tenho de devoção diária mesmo. Qual que é? Qual que é a minha devoção diária? O que eu tenho investido de tempo com o meu Senhor? Ele é o meu dono. Eu abro a minha boca para dizer, Alan, que Ele é o meu dono, que Ele é o meu Senhor. E o que eu tenho feito com isso? O questionamento é esse, para nós é esse. O que eu tenho feito? Hoje eu estava lendo, no meu primeiro devocional do dia, hoje, era 3h pouca da manhã, meu primeiro devocional do dia, eu lendo Salmo 116, e na hora que eu cheguei no versículo, acho que número 2, diz assim, que o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Qual que é a contrapartida do que o Senhor tem dado para nós? Lógico que tudo que nós dermos a Ele não vai refletir o que Ele nos deu. A Bíblia diz que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que é o próprio Filho. Se Ele vos deu o Filho, Ele não vos dará, Romanos vai dizer isso, Paulo, Ele não vos dará as outras coisas. Se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Mas há uma resposta a ser dada pela igreja do Senhor, pela noiva do Senhor. Por quê? Por esse grande amor que é demonstrado dele para conosco. E essa resposta eu dou exercendo a minha vida. Eu dou me aproximando do Senhor, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Por muito tempo, sabe, Alan, eu lia esse versículo e eu achava assim, o galardão é o Senhor me abençoar com uma casa, com um carro. Não, ele está falando de vida eterna. Ele está falando de vida eterna. Muitas das vezes nós esquecemos, os nossos olhos estão nas coisas perecíveis. Os nossos olhos precisam voltar para as coisas que são eternas. Eternas. Eu tenho estudado, eu estava dando uma aula, nós temos uma escola bíblica modular, todas as segundas-feiras, e eu estava dando uma aula na igreja, lá na nossa igreja, a respeito, acabou ontem, a respeito da história dos avivamentos, e eu estava lendo um pouco a respeito desses homens e dessas mulheres, cara, que impactaram vidas. E eu vi assim, Deus, os olhos deles estavam na eternidade. É os mesmos olhos que Paulo na eternidade, de Pedro na eternidade. Por que esses homens e essas mulheres marcaram vidas? Por quê? Porque a todo momento eles exerciam a fé que eles tinham no Deus ao qual eles conheciam. Aleluia. Daniel, eu me lembro a referência agora, capítulo de número 10, se eu não me engano, Alan, diz assim, que o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte. E ele faz proezas, faz maravilhas. Sabe o que tem sido escasso nesses últimos tempos? O conhecer o seu Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos exercer a nossa fé, nós queremos viver pelo que nós estamos vendo, não é pelo que nós precisamos viver por fé, né? Como a palavra do Senhor nos ensina, a viver pela fé. Eu quero, na verdade, ver o cuidado do Senhor com os meus olhos. Eu já contei esse testemunho, Alan, umas 1000 vezes, mas enquanto o Senhor me der vida, eu sempre que eu tiver a oportunidade, que eu sentir no meu coração, eu vou contar. Uma certa vez, só para te exemplificar como que se encaixa tão tremendo nesse tema, dentro do que a gente está pensando a respeito disso. Uma certa vez, eu estava de madrugada buscando o Senhor e, geralmente, eu faço isso no quarto do meu filho, que é o quarto voltado para a rua. O meu filho estava dormindo e eu estava ajoelhado na cama, no pé da cama dele, e falando com Deus, questionando a Deus. Olha só, eu, pobre mortal, questionando a Deus. Eu falando, Deus, eu preciso ver o teu cuidado, os meus olhos precisam ver o teu cuidado sobre mim, sobre a minha família, e não sei o quê, e falando isso a respeito de Deus. De uma hora para outra, o quarto do lado é o quarto da minha filha. A minha filha mexeu. Eu estava ajoelhado, automaticamente, isso eu já estava chorando. Automaticamente eu levantei para ver como que minha filha está. Na hora que eu cheguei, olhei para minha filha, as pessoas que estão na live aí me conhecem, já devem ter visto eu falar esse testemunho um tanto de vezes, mas é um testemunho muito que marcou minha vida. Na hora que eu vi minha filha, ela estava toda encolhida. Você é pai também, Ana, você sabe o que eu estou falando. Está toda encolhidinha, e era um dia de vento, um frio. Eu peguei, eu falei, o que o pai faz quando a filha tá com frio? Você vai lá e cobre. Eu peguei o cobertor dela e levei devagarzinho para ela não acordar. Na hora que eu terminei de colocar o cobertor nela, uma voz no meu ouvido falou assim, ela te viu cuidar dela, Wagner? Eu, hã? Aí eu, o quê? Ela te viu cuidar dela, Wagner? Eu falei, não, ela está dormindo. O Espírito Santo falou comigo na hora. Você não precisa ver, mas eu tenho cuidado de você. Depois desse dia, eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa pela minha negligência. Não saber valorizar o que o Senhor tem nos dado como gente, que é a tua companhia, é o teu amor, é o teu cuidado. Eu sei que muitas das vezes mas nós precisamos confiar no Senhor. Naum, capítulo número 1, versículo
versículo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus, ele é fortaleza em tempos de angústia. Deus, ele é bom e ele é fortaleza em tempo de angústia. E o final do versículo diz assim, e ele conhece os que confiam nele. O Senhor conhece quando eu e você estamos confiando. Quando nós verdadeiramente estamos exercendo a nossa fé. Quando verdadeiramente isso sai da teoria e se torna prática dentro de nós. Não é isso? A palavra do Senhor nos orienta para que nós não sejamos simplesmente ouvintes dela. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. E o praticar a palavra do Senhor é confiar nele. Verdade. Se você for estudar a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus se oferecendo sempre ao povo dele, querendo se revelar ao povo. É interessante que, muitas das vezes, esse povo até corre, né? Corre dele. Vamos começar lá em Gênesis. Logo depois da queda, o próprio Deus vem para encontrar Adão e Eva. O que aconteceu? De uma hora para outra, Deus, ele é onipotente, onipresente, ele já sabia que eles tinham caído. Eles se esconderam. E Deus pergunta, onde vocês estão? Isso deixa o meu coração muito impactado. Porque mesmo o homem errando, mesmo o homem pecando, Deus vai atrás do homem. Tito, capítulo de número 2, vai dizer assim, Alan, que a graça salvadora de Deus está disponível a todos os homens. Sim. Essa graça que tem poder de salvar, ela quer alcançar o coração de todos. Mas, infelizmente, algumas pessoas não querem usufruir disso. Por quê? Porque tem se distanciado desse Deus. Eu tenho dito nesses últimos dias a respeito dessa bondade do Senhor que é tão tremenda, cara. Eu não sei se você tem reparado, mas nesses últimos tempos tem se falado muito pouco a respeito da volta do Senhor. Sabe por quê, Alan? Porque tem muito pouco se exercido a fé nesse Senhor. Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando ele está escrevendo ali os últimos conselhos dele a Timóteo, ele vira para Timóteo e diz assim, eu não me lembro qual versículo agora, mas ele vira para Timóteo e diz assim que ele sabia que estava chegando a hora dele ser entregue como libação. Eles iriam pegar Paulo, iriam matar Paulo por causa do evangelho. E Paulo já entendia isso nele, no coração dele. E Paulo vira para Timóteo e fala assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente até gosta muito desse versículo, né? Somente quando vai em alguns velórios de homens de Deus, mulher de Deus, a gente vê muito esse versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz assim, nos versículos posteriores, ele diz assim, mas o justo juiz, ele me entregará a coroa. Está reservado para mim uma coroa, que no grande dia o justo juiz vai me entregar. Mas no final do versículo ele diz, não somente a mim, mas a todos quanto amam a palavra ou a volta do Senhor. A todos quanto amam. Eu estava lendo esse capítulo há um tempo atrás, e quando eu cheguei nesse versículo, eu falei, Deus, derrama amor no meu coração pela volta de Jesus. E desde então, o Senhor começou a dar palavras a respeito disso. Pode ser que algumas pessoas até falam, mas, pastor Wagner, eu tenho um tanto de coisa ainda para fazer, né? Faculdade, constituir família.
que nada. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Por que isso não tem aflorado na igreja do Senhor, Alan? Por falta de exercer a fé. De exercer o que o Senhor tem proposto para nós. Sempre foi um Deus que se revela a um povo. Um Deus que sabe que é a presença dele que faz esse povo diferente de qualquer outro. Se você for reparar, quando o próprio Moisés vira para Deus e diz, não é a tua presença que faz esse povo, quando Deus queria cipar o povo, que estava aprontando mais, o próprio Moisés vira para Deus, não é a tua presença que faz esse povo diferente de qualquer outro povo. Então, sempre foi, Alan, a presença dele em mim, a presença dele em você, em qualquer das pessoas que está vendo essa live ou vai ver, que vai nos fazer diferente de qualquer outra pessoa. Romanos capítulo 10 vai dizer assim, que essa fé a qual nós precisamos exercer, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? A palavra. Por quê? Por que esse exercer a fé está tão escasso hoje? Por causa de falta de comprometimento com a palavra. Falta de entrosamento com isso daqui, de mergulhar nisso, se deleitar. Uma certa vez, um outro testemunho meu particular, uma certa vez uma pessoa falou comigo assim, mas Baiano, eles me chamam de Baiano, você sabe disso também, mas Baiano, cara, você tem uma família linda, tem uma vida que eles acham que é confortável, beleza, você deve ser um cara legal. Eu falei, cara, você não sabe quando eu me completo, quando eu estou pleno, quando eu abro a palavra do Senhor e o Senhor começa a me revelar a palavra dele, cara. Ali eu sou completo. Não é provisão que o Senhor me deu a oportunidade de ter, não é a família que, glória a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de ter e eu tenho responsabilidade quanto a elas, mas o que me completa mesmo é a palavra do Senhor. É ela que traz vida, é ela que me liberta. Só eu sei as limitações que eu tenho. E só eu sei que essa palavra tem poder de me libertar, tem poder de me curar. João capítulo... Como que é? João capítulo 17, na oração sacerdotal. A oração de Jesus para os discípulos. Versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra aqui tem poder de me santificar, de me libertar de mim mesmo, dos meus desejos, de tudo que a minha carne quer. Essa palavra ela tem poder de me libertar. E por que tem faltado essa fé? Por falta de comprometimento. Comprometimento com a palavra do Senhor. E é uma busca diária. Uma busca diária. É uma vida constante. É uma vida de aprendizado. Eu tenho dito, e ontem eu falava isso dentro da sala de aula lá na igreja, eu tenho visto muita gente como o povo de Israel, sabe, Alan? Quando viu Deus falar lá e trovejou, e a voz do Senhor trouxe muito medo neles. Na hora que Moisés desce, eles chamam Moisés no canto. Eu estou fazendo um devocional com a minha esposa, e esse dia nós estávamos lendo a respeito disso. Eles chamam Moisés no canto e falam assim, ô Moisés, vamos fazer um negócio? Você vai lá, sobe no monte, porque nós não queremos escutar a voz desse Deus mais não. Não, nós vamos morrer. Sobe lá, Moisés, no monte, escuta o que ele tem para falar e traz aqui para a gente. O povo, infelizmente, de hoje está sendo desse jeito. O povo inicia a segunda-feira falando assim, ô Deus, usa o Alan para trazer uma palavra para mim, lá no ministério Fogo no Altar. Beleza, Deus vai usar o Alan sim para trazer uma palavra, mas Deus está querendo se revelar diariamente, no seu devocional, na sua devoção diária. É o dia a dia.
Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16, Paulo vai dizer para aquela igreja que serve para mim e para você hoje. Opa, habite ricamente a palavra do Senhor em vós. Como que ela vai habitar em mim ricamente? Só se eu me entrosar com ela. Se eu ler ela diariamente. Eu estava estudando ontem, Alan, a respeito da vida de um cara, George Miller. Nasceu em 1800 e pouco. Esse cara foi um jovem complicado, deu trabalho para os pais, já foi preso, viciado em algumas coisas, teve práticas de alguns crimes. E o pai dele, naquela época, o pai dele pega ele e envia ele para uma universidade. Era quase que um curso de graduação a respeito de religiosidade. Era quase que uma profissão. Falou assim, pô, só isso pode mudar a vida desse filho meu. Levou ele. E esse cara, estudando a respeito de Deus, ele foi convidado para uma reunião de oração. E nessa reunião de oração, ele foi impactado pela vida de algumas pessoas que estavam ali ajoelhadas, clamando, buscando o Senhor. E esse cara, depois disso, houve uma mudança interior tão grande nele que ele começou a buscar o Senhor. Ele impactou vidas de crianças. Ele e a esposa abriram orfanatos, cuidou de vários órfãos. E é interessante que a biografia desse cara, George Miller, conta que muitas vezes, ele se reuniu com os órfãos no orfanato para ter uma refeição sem ter nada. Mas ele orava e falava com o Senhor assim, Deus, eu sei que o Senhor é o pai desses órfãos. Olha o tanto de pessoas que precisam ser alimentadas. E orava na simplicidade dele, mas exercendo a fé. E falava com Deus desde quando ele terminava a oração, Alan, a provisão chegava, batiam na porta do orfanato e traziam a provisão. Esse cara, eu fiquei envergonhado estudando a vida desse cara. A gente acha que a gente lê Bíblia, que a gente gosta de Bíblia, mas o cara leu a Bíblia mais de 200 vezes. Dessas 200 vezes, ele leu ela ajoelhado 100 vezes. Deus tem que se revelar para um cara desse mesmo. A devoção do cara para com o nosso Deus era tremenda. E Deus, ele conta na biografia dele que ele anotava, ele tinha um caderno que ele anotava. A oração dele era tipo assim, uma planilha. Eu está orando hoje a respeito de X. Deus respondia, ele ia lá e põe a data quando Deus respondia a oração. E fala que são mais de 50 mil, mais de 5 mil orações que ele pediu ao Senhor e no mesmo dia o Senhor respondeu para ele, porque ele gravou, ele anotou. Imagina o exercer de fé desse cara. Eu não sei se você já leu, mas tem um livro a respeito disso, de um americano, se eu não me engano, Robert alguma coisa, pastor Ron, um dos meus pastores também, que me apresentou esse livro, chama O Vinho Novo é Melhor. Se você não leu ainda, procura esse livro. Você vê o cara viver literalmente pela fé. É o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Homens, se você ler todo o contexto de Hebreus capítulo 11, homens, que o mundo não eram digno deles. Por quê? Porque acima de tudo eles criam no Senhor, no Deus a qual ele servia. Por isso que você vê Paulo sendo a ponto de morrer. É por isso que você vê Paulo numa masmorra, lá em Filipenses, dizendo assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como? Como que o cara vai se alegrar estando preso? E você já deve ter estudado um pouco a respeito disso. As prisões daquela época é 1000 vezes pior do que as de hoje. Úmidas, cheias de insetos, muita coisa. Muitas pessoas ficavam doentes por causa que estavam presos. Foi diante desse cenário
ele vira e fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, cara, nós precisamos nos comprometer mais com a palavra do Senhor. Sempre foi a palavra do Senhor. E entender que o Senhor nos levantou, Alan, para cumprir um propósito dele. Nessa mesma oração sacerdotal, nós tivemos há um tempo atrás, alguns meses atrás, nós tivemos uma orientação para os líderes da nossa igreja, com o pastor Eugênio. Ele é professor lá do Carisma. E o pastor Eugênio, ele falou uma coisa, ele estava lendo João capítulo 17, Jesus orando lá na oração sacerdotal pelos discípulos. E ele chega num dos versículos, eu estava lá no fundo da igreja, ele chega em um dos versículos e diz assim, o próprio Jesus dizendo para o Pai: eu glorifiquei-te aqui na terra, consumando a obra a qual o Senhor me enviou para fazer. Na hora que ele leu isso, o Espírito Santo falou comigo: o segredo é esse, Wagner. Você precisa me glorificar aqui na terra, consumando o que eu te levantei para você fazer aqui na terra. Porque imagina só, chegar no grande dia e o Senhor virar para mim e falar: Wagner, eu não te chamei para fazer aquilo. Eu te chamei para fazer isso e você não fez. Imagina a decepção. Mas imagina a alegria. O Senhor virar: Wagner, eu te chamei para você fazer isso e você fez. Vem aqui para o descanso. Eu preparei o descanso. Agora não tem mais choro, não tem mais lágrimas, não tem mais dor. Vem só desfrutar do grande banquete. Vem cear comigo. Imagina só, vai ser gratificante. E por isso que a gente precisa nos preparar, porque a volta do Senhor está próxima, próxima. E nós precisamos nos juntar ao Espírito. Porque há um tempo atrás eu falei com uma pessoa assim, Miriam, é outra pessoa que me inspira muito em Deus. Será que a igreja, a noiva, está dizendo bem, junto com o Espírito? E esses dias eu estava estudando Apocalipse, e sabe o que o Espírito Santo falou comigo, Alan? Falou assim, se não diz vem, não é noiva. Porque a Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Se está dizendo vem, é noiva. Se não diz vem ainda, não é noiva ainda. Eu falei, meu Deus, nós precisamos pensar nisso e valorizar a volta do Senhor. Falei demais, né? Nada, que é isso, irmão. Nossa Deus. É algo assim que realmente você foi usado aí mais uma vez, né? Pela parte de Deus. E é isso que nós devemos ser, né, irmão? Nós devemos ser agentes de milagre por onde quer que nós passarmos. E que tudo isso que você ministrou aos nossos corações possa gerar um encargo. Amém. Nas vidas. É algo assim que eu sempre tenho falado, né? Tudo aquilo que eu ouço, eu procuro depois, né, examinar, procuro estudar, porque eu tenho certeza que uma palavra como essa que você ministrou... Precisamos ser os crentes de Beré, né? Analisar, não, mastigar e se aprofundar, pô. Não, com certeza. E eu tenho certeza, pastor, que uma palavra dessa como você ministrou, pelo menos eu sei que eu estou sendo edificado assim de uma forma poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente tem que estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Deus, ele está falando conosco o tempo todo. Mas às vezes a igreja está dispersa. As coisas estão acontecendo e a igreja não está entendendo. Mas por quê? Ela não está no Espírito. É isso aí. Uma vez quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos conectados com a palavra de Deus, pode ter certeza, irmão, que uma palavra como essa é algo assim para poder ser um encargo,
ser uma inspiração para a minha vida e eu prosseguir, né, exercendo a minha fé. E é interessante que eu falei, foi ontem ou antes de ontem, é algo que o Senhor ele tem ministrado de uma forma tão poderosa no meu coração, e você também citou isso lá no início, quando se fala de constância, quando se fala de permanecer. E lá no Evangelho de João, no capítulo 15, fala que Cristo ele é a videira e nós somos os ramos. Amém. E é algo que o Senhor ele tem ministrado assim, de uma forma que eu fico assim, meu Deus, como que eu tenho perdido tempo com tantas outras coisas, não tenho me dedicado de uma forma mais aprofundada na palavra do Senhor. Amém. E dentro desse contexto bíblico, é interessante que Deus aqui, né, ele está ensinando, João ele teve essa oportunidade de escrever esse livro para que nós venhamos dar frutos, gerar frutos para Deus. Mas para que nós possamos gerar fruto, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E os frutos vão ser consequência. Quando nós permanecemos, também não adianta só permanecer. Nós precisamos ter uma vida de constância. É o que você... E é algo que o amor de Deus, ele é maior do que o nosso... E eu fico admirado com essa maravilha que Deus nos deixou, que é a palavra do Senhor. Eu tenho pedido para Deus que a cada dia Ele venha aumentar essa fome, não só no meu coração, mas no coração de milhares de pessoas. Porque lá fora existe um povo ainda que precisa ser alcançado por essa palavra do Evangelho da Graça. Nós precisamos ministrar salvação na vida das pessoas, porque é algo assim que Deus ele nos chamou, como você tinha falado aí, para que nós venhamos pregar a palavra de Deus. Se eu não me engano, lá não sei se é em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, Paulo ele fala que sobre nós pesa a obrigação de pregar o Evangelho. Para isso, nós temos que nos se alegrar. É gostoso demais. Eu vendo você falar aí de tudo que Deus tem feito na sua vida, eu pude presenciar o amor tão grande que você se expressa. Amém. É isso que nós precisamos ser. É quando você chega lá no seu ambiente de trabalho e as pessoas olham, sem você falar nada, eu vejo o Espírito Santo na vida do Wagner. Amém. Onde a gente passar, seja onde que Deus nos plantar, nós precisamos ser representantes da palavra de Deus. Amém. E é que o Senhor também tem ministrado todas essas coisas de uma forma poderosa. E a gente tem que gastar tempo com a presença de Deus. Você até deu um exemplo aí, eu lembrei do famoso bolo de chocolate, né? Elas têm feito, né, as coisas para Deus, mas não têm perguntado, não tem tido uma vida de oração, não tem tido uma intimidade. Mas, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí quando chegar naquele grande dia, ele vai falar assim, eu não gosto de bolo. Você vai lá, prepara um bolo de chocolate, gostoso, maravilhoso, com puro brigadeiro. O que ele vai falar? Não, mas não é esse bolo que eu gosto do bolo de laranja. Então, precisamos conhecer o coração de Cristo. Amém. Isso que Deus nos chamou, para que nós venhamos fazer a vontade do Pai. Amém. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, sabe, pastor Wagner? Você, de fato, é uma pessoa assim, que me inspira muito, apesar de termos pouco contato, mas em espírito, você pode ter certeza que sempre eu tenho orado, né? Sigo ali você, né, pelo Instagram, e vejo o amor que você transmite para as pessoas, da forma de levar, né, esse evangelho, a palavra de Deus. O Senhor possa continuar usando a sua vida de uma forma poderosa, possa continuar abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, a sua casa, e continue nessa pegada, porque é isso para que nós fomos chamados, para poder pregar a palavra a tempo
e fora de tempo. E é tão prazeroso a gente gastar tempo. Você falando aí de devocional, a gente precisa ter o devocional. É algo assim, que precisa fazer todos os dias. É muito fácil. Eu tenho pensado nesses últimos dias, o pastor Wagner, o seguinte. Às vezes a gente fala assim, eu vou pegar de mim. Falei assim, nossa Deus, eu vejo o Luiz Hermínio pregando, é a unção de Deus purinha. Eu vejo, né, o pastor Lucim pregando, eu vejo o pastor Silas Malafaia pregando, e tantos outros pastores aí que nos inspiram, até mesmo, como você falou, o seu pastor, o meu pastor, a gente vê Deus usando a vida deles, mas é a minha. O que eu tenho sido feito? E fala lá no livro de A Hebreus dos heróis da fé. essa. A pergunta é essa. Não vai falar em relação aos heróis da fé. Eles deixaram sua marca. E qual a marca que eu vou deixar para a próxima geração? Sei. O que eu tenho feito? Será que eu tenho gastado tempo com Deus? Às vezes a gente dá o resto que sobra. Vamos ser sinceros, pastor Vá. Verdade. Hoje eu tenho visto as pessoas querendo que as coisas aconteçam de uma forma rápida. Como se fosse colocar uma pipoca no micro-ondas e no estralar de dedos ela está Pronto. pronta. É algo assim que a gente precisa gerar. É como se fosse uma gravidez. Aquele bebê ali, ele vai ser gerado durante 9 meses para que possa ser formado ali o feto, né, cada membro do seu corpo. E é assim que nós temos que ver, sabe, essa obra de Deus. E todos os dias nós possamos praticar a leitura da palavra. Eu sempre tenho falado isso aqui. Parece ser um pouco repetitivo, mas eu falo para que a palavra seja plantada mesmo na mente dos Inculcada, irmãos. inculcada mesmo. Inculcada. Justamente, hein? É algo que a gente precisa ler, ter uma vida diária de devocional, de oração. É gostoso. O pastor lá da igreja ele até fala, né? Por exemplo, uma palavra dessa daí, bênção. Né? Eu vou até te pedir você para poder estar orando aí para nós. Alguns irmãos pediram oração. Amém. Glória a Deus. Isso aí é algo que nós temos que fazer. Amém. Mas o pastor sempre fala, diante de uma palavra que Deus usou uma pessoa, se você tiver uma fé tão grande, eu tenho certeza que você não vai precisar de oração. Você vai precisar apenas que o quê? Que aquela palavra ela seja germinada no seu coração e ela possa dar frutos. Isso aí. E até te ajudar em várias áreas da sua vida. E é para isso que nós somos desafiados. É por isso que eu sou, muitas das vezes, as pessoas que andam comigo, mais próximas, sabem que eu sou até um pouco chato quanto a isso, sabe, Alan? Quanto a essa questão de ter uma vida com o Senhor mesmo, de ter um devocional, de você criar um hábito de leitura, de busca mesmo do Senhor. E eu, glória a Deus, eu amo a palavra do Senhor, cara, amo mesmo. O Senhor, estou falando aqui com demagogia nenhuma, o Senhor conhece meu coração. Eu sei que eu nasci e foi para isso, sabe? Para pregar a palavra do Senhor. Minha maior função é essa. Eu sei disso, porque eu me alegro nisso. E eu amo a palavra do Senhor. E por muito tempo eu continuava lendo, mas não lia com muita intensidade. E Deus, com essa bondade dele, que é tão grande, cara, ele criou uma estratégia em mim, Wagner. Mesmo falha, ele criou uma estratégia em mim. Eu comecei a chamar algumas pessoas para fazer devocionais. Pessoas que estão chegando na igreja agora, recém-convertidas, nós já vamos orar, só terminando aqui. Recém-convertidas. Comecei a chamar essas pessoas. Vamos fazer um devocional junto comigo? A gente lê 2 capítulos por dia. E quando eu assustei, eu estava com mais de 10 devocionais por dia. Aí um dia orando, fui falar com Deus. Você está vendo como que eu tô? Tipo assim, mostrar os louros para Deus, né? Tá vendo? Estou entusiasmando o povo a ler Bíblia e não sei o que, não sei o que. Mas quando eu terminei de falar, o Espírito Santo deu em mim uma. Falou, você está achando que o benefício é deles? O benefício é para você.
É para você voltar aquele Wagner que tinha fome da palavra do Senhor. Aí eu entendi. Falei, eu sei por que o Senhor me levou para isso. Entendeu? E por isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 6, do mesmo jeito que recebestes a Cristo, anda nele. Andar dá sinônimo de quê? Continua, avança, persevera, constância. Infelizmente muita gente recebeu a Cristo, mas não parou de andar com ele e se perderam no caminho. A constância me faz ter vida com Deus, me faz conhecer o Deus, me faz saber que mesmo na tribulação, ele está comigo. Porque qual é a promessa dele? Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Forte, viu, irmão? E eu, só para mim também finalizar rapidinho, você me fez lembrar, estava até conversando com o Marco Antônio, você conhece ele? Demais, velho. Ele também participou de uma live comigo, assim, foi poderoso, e a gente estava trocando ideia esses dias para trás, e falando do amor de Deus, né, expressando ali tudo que Deus tem feito, e o tão gostoso é a gente fazer a vontade, né, do Senhor, o tanto que isso nos edifica. E aí me fez lembrar que você até citou aí no início da nossa conversão, quando nós nos convertemos. Porque quando a gente está vivendo aquele primeiro amor ali, se chama você para ir lá do outro lado do mundo, você vai até a pé. Antes de falar, você já está indo. Já está indo, você fala, oh, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, você vai, vamos deixar, você passa noite e dia falando do amor de Deus, fazendo evangelismo, e eu falei assim, meu Deus, foi seu irmão Marco Antônio, aquele primeiro amor, a gente tem que fazer que ele não se esfrie. Amém. Algo que, se a gente não vigiar, se torna rotina nas nossas vidas, e quando a gente percebe, a gente está morno, está frio, e aonde acontece que muitas pessoas que a gente conhece, que eu tenho certeza que você conhece, que se afastam, né, dos caminhos do Senhor. E aí Deus até me deu uma ilustração. Numa noite de frio, você acende uma fogueira. Para você manter aquela fogueira ali acesa, o que você tem que fazer? Colocar mais lenha. Se você não colocar mais lenha, a fogueira ela vai se diminuir, aquele fogo vai se diminuir. É o nome do ministério aí, fogo no altar, ué. Trazendo isso para os nossos dias, qual que é a nossa lenha? É a palavra. Nós precisamos estar diariamente, ao que você falou, permanecendo em constância, na prática, na perseverança e sempre ali atento em tudo que o Senhor quer falar conosco. É isso que vai manter o nosso fogo aceso. É como John Wesley falava, né? O nosso coração venha queimar. Se ele queimou hoje, amanhã ele possa vir queimar mais. Amém. Todos os dias, aquele mesmo fogo que queimava há 15 anos atrás, quando eu me converti, ele possa permanecer do mesmo jeito, até maior. E é para isso que todos nós somos chamados. E eu falo que nesses últimos tempos, Deus ele tem colocado uma vontade tão grande no meu coração. Glória a Deus. E assim, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz por amor, não por interesse, é algo assim que você vê. Quando você se entrega totalmente, sem reserva. Você se sente na liberdade. Você fala, seu pai, eu estou aqui, me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E é gostoso demais, sabe, pastor Wagner, a gente viver essa vida com Deus de intensidade, de constância, de busca, e isso tudo vai fazer com que, é o que você falou, vai aumentar a nossa fé. Eu sempre tenho falado aqui que muitas pessoas, né, será que elas sabem verdadeiramente o que é fé? Porque tem pessoas que usam a fé no momento de necessidade. Mas a fé ela tem que ser
praticada diariamente, Aí. constantemente na nossa vida. São vários fundamentos que falam a respeito de fé. E esse é um tema tão gostoso que se deixar a gente fica aqui À noite. dia e noite e não vai acabar, É. sabe? Então, assim, eu vou, né, vou estar fazendo aqui os agradecimentos. Queria agradecer todo mundo aí que participou da live. Eu tenho certeza que você convidou aí, chamou a turma toda. Eu vi aí que a turma entrou. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Não só os irmãos, mas toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela. Aqueles que depois irão também assistir essa live, eu tenho certeza que vai ser edificado com essa palavra que Amém. foi ministrada. E o Senhor, como eu te falei, né, pastor Wagner, possa continuar abençoando o seu ministério, te Isso. dando muita graça, muita sabedoria, Amém. muita revelação da palavra, que ele possa vir abrir os olhos do seu Espírito Santo, para que você possa continuar sendo esse exemplo aí que você é para milhares de pessoas, Amém. sabe? É isso que Deus nos chamou. E eu vejo que verdadeiramente você tem cumprido, né, o propósito que Deus quer que todos nós cumprimos. Amém. Quero também encorajar os irmãos, aqueles que não se inscreveu lá no canal do YouTube, corre lá e se inscreve. Tem várias palavras lá abençoadas para poder edificar a sua vida. Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que vocês conhecem, para que possa alcançar muitas vidas. Amém, irmãos? Amém. E assim, né, eu gostei muito. Foi assim, mais uma live, mais uma noite assim, aonde eu aprendi, Glória a Deus. né, vou ruminar essa palavra durante o dia, Amém. né, vou estar pedindo que o Senhor continue falando comigo, que é o que nós precisamos fazer, Amém. né, ruminar e reler. Quando eu falo, pastor Wagner, de ruminar, de ler, claro que nós precisamos examinar, sim, as escrituras, mas ruminar é diante disso tudo que você falou, que foi algo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, que foi poderoso. Amém. Foi a vida de Deus, foi a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouvir essa ministração, mais o Senhor vai exercer e vai aumentar o nível da minha fé. Amém. Então, que os irmãos possam, né, ser encorajados nesta noite, Amém. né, a continuar exercendo a sua fé, seja nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Amém. Amém? Amém. Então, eu também quero agradecer a você, Alan, pela oportunidade. Para mim foi de suma importância. Eu também vou continuar ruminando essa palavra, porque quem fala escuta também, né? E é ministrado também. E cada pessoa que entrou aí na live, quem viu ou vai ver, que eu tenho certeza que essa palavra é de Deus para os nossos corações para esses últimos dias. A gente possa cada vez mais fazer com que esse fogo no altar não se apague, conforme diz lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. E o fogo sobre o altar não se apagará, não se apagará. E para não se apagar, precisa de palavra do Senhor, tá certo? Queria agradecer, que Deus abençoe aí. Você quer que ora? Como que é? Ora? Eu gostaria que você orasse. Teve uma irmã aí que pediu uma oração. Não sei se ela chama Cassiane, você conhece? Estava Cássia. É a esposa a mãe do Pedro aqui da rua, aqui, ó. Pedro, É o Pedro, Pedro, não filho do conheço. Cude. O filho do Cude. Ah, tá. Sei, É, sei. ela. Ela pediu oração. Aí gostaria que você orasse, abençoando a vida dela, abençoando a vida de todos que participaram. Eu, Amém? a Ué. Luciana Assis. Luciana, é isso aí. E Bora. que vai parando aí, porque quarta-feira que vem essa série vai acabar. E aí eu tô com outro projeto aí que vai ser bênção. Você Amém. tem 20 segundos para orar que vai terminar. Amém. Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, queremos te agradecer pela tua bondade, cuidado e misericórdia. Pai, nós abençoamos cada uma das pessoas que estavam na live, principalmente a Luciene, que
pediu oração, que a tua presença, Ciane, que a tua presença seja sobre a vida dela, sobre seu esposo, sobre seus